Introdução à primeira Tessalonicenses. Nós temos que nos situar aqui no mapa, aqui na Grécia. É aqui que o apóstolo Paulo vai escrever para essa região aqui da Grécia. Dá para ver aí? Aqui nós temos a região da Turquia, a Grécia está aqui, Jerusalém está bem por aqui, assim, aqui está o Egito, aqui está a Turquia, hoje a Romênia, a Itália está aqui, a Áustria, a França, a Espanha e Portugal, mas nós vamos centrar nessa região aqui, para onde essa carta foi dirigida. A relevância de estudar esse livro. O livro de 1 Tessalonicenses possui preciosas lições a respeito do desenvolvimento da salvação do cristão. Possui fortes lições de encorajamento para a firmeza na fé e no ministério pastoral de cada pastor e também de cada servo e cada serva do Senhor. Este livro contém um dos textos mais importantes para a escatologia do Novo Testamento, porque vai abranger o arrebatamento da igreja. E sua segunda seção, que é a segunda Tessalonicenses, que vamos fazer também, possui os ensinos fundamentais para a vida cotidiana, tanto da época do apóstolo Paulo como hoje, para a nossa vida. Glória a Deus. Ocasião da escrita, presta atenção para nós entendermos. Paulo havia sido expulso de Tessalônica e Bereia pelos judeus. Aonde ele chegava, ele sempre procurava uma sinagoga judaica para pregar e visitar os irmãos, porque ele é judeu. Então, toda a região que ele chegava, tanto em Corinto, tanto em Tessalônica, tanto em Éfeso, era costume dele sempre procurar uma sinagoga judaica, pregar para os irmãos, para eles se converter, para ajudar a levantar a igreja. Muitos aceitavam e muitos rejeitavam o apóstolo Paulo. Então, Paulo havia sido expulso de Tessalônica por causa dos judeus. De Atenas enviou a Timóteo para Tessalônica, para ver a igreja lá. Em Corinto, Timóteo reportou a Paulo a situação da igreja em Tessalônica. Paulo já tinha estado nessa igreja, passou nessa região, mas ele foi expulso de lá, expulsaram ele, porque ele chegou lá pregando a Cristo. E você sabe que onde a gente coloca uma igreja, sempre se levanta uma perseguição contra a nossa vida, contra o povo de Deus. Isso é normal, e é um sinal que Deus está conosco. A carta é uma resposta de Paulo ao relato de Timóteo, quando Timóteo foi lá em Tessalônica e voltou e trouxe para ele. Bem como as respostas dos Tessalonicenses. Esboço geral, vamos estudar na próxima aula a saudação, o primeiro capítulo, depois nós vamos para o segundo, as recomendações, explicações, aqui é a divisão do livro, depois nós vamos para o capítulo 4 e capítulo 5, que vai falar das instruções e exortações práticas, e no capítulo 5 nós vamos concluir esse livro. A cidade de Tessalônica, localização, população estimada na época de Paulo de 200 mil habitantes. Hoje tem mais de 1 milhão, só dentro da área urbana, fora tem 700 mil. A maioria de gregos, mas com outros grupos, inclusive de judeus. Os judeus eles foram espalhados por todas aquelas regiões do mapa que eu mostrei para você. Sempre tinha uma sinagoga judaica. A moralidade típica das cidades gregas, como a idolatria e a imoralidade sexual, que fazia parte dessa cultura helênica e também da cultura romana. A gente sabe que os deuses eram adorados e a imoralidade e a idolatria fazia parte do culto a esses deuses. Esses aqui eram os deuses que as pessoas adoravam na região da Grécia. Nós temos aqui Afrodite, nós temos Apolo, nós temos Ares, nós temos Artemis, que é a mesma de Diana, nós temos Atena, Deméter, Hefesto, Hera, nós temos Heráclis, Hermes, Poseidon e Zeus. Isso aqui fazia parte do culto dentro dessas regiões. Então esses deuses eram vistos como o Deus dessa cultura grega, que as pessoas adoravam elas, prestavam culto a ela e também rolava uma idolatria muito pesada e também a imoralidade sexual. Porque os gregos eles andavam quase nu, entendeu? Para os gregos, está passando uma série de Alexandre o Grande agora na Netflix, você pode dar uma assistida nela que você vai ver lá a cultura deles, que os gregos eles se misturavam tanto com homem, tanto com mulher.
mulher. Para eles, tanto faz a relação entre eles. Então, tudo isso fazia parte da cultura deles. Aqui, mais uma foto dos deuses da época. Uma outra conexão. E aqui nós temos o grande Alexandre o Grande, que foi o grande imperador dessa região da Grécia. Esse homem conquistou o mundo de sua época com apenas 32 anos. Ele foi um grande imperador, conquistou, fez muitas conquistas, mas morreu com 32 anos. E essa estátua dele hoje está na cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica, a gente vai ver aqui nesse estudo, que hoje é muito visitada pelos turistas. É uma cidade muito linda, uma cidade portuária, que até hoje tem os requisitos da história. Essa aqui fica lá na praça de Alexandre o Grande. Também tem uma praça só de Aristóteles, e aqui essa praça em homenagem ao grande imperador Alexandre o Grande. Até hoje as pessoas vão lá, olha, nos monumentos gregos, as pessoas estão lá fazendo essas danças, a parte cultural aqui, essas mulheres dançando e glorificando aos deuses antigos da Grécia. Isso aqui é importante porque para a gente ver que a palavra de Deus ela é a verdade. E que hoje a cultura está aí nos mostrando que realmente aconteceu essas coisas. Que tudo que é relatado na Bíblia aconteceu. E depois veio o Império Romano que subjugou os gregos e Roma que vai mandar no mundo. Agora os imperadores são vistos como os deuses. Você tem que prestar culto aos imperadores, são Deus. Então, por isso que hoje a gente tem o Papa. O Papa é uma conexão com isso aqui, mas só que é uma conexão mais moderna. O Papa seria hoje o imperador romano. Por isso que as pessoas hoje aí adoram o Papa, né? A gente sabe que só existe um Papai do céu, que é Jesus Cristo. Então Roma subjugou aquele grande imperador. As pessoas não adorassem o imperador romano, elas eram presas, elas eram perseguidas, elas eram expulsas da região porque eles eram vistos como um deus divino, os Césares. Esse é o pano de fundo da história. Então, quando e onde foi escrita essa carta? Paulo escreveu de Corinto as epístolas aos Tessalonicenses. Durante a sua segunda viagem missionária, cerca de 50, 51 anos depois de Cristo. Foi na cidade de Corinto que Timóteo foi lá levar os relatos para ele, de lá ele escreve as cartas para chegar em Tessalônica. Aqui mais um mapa para a gente se situar. Olha aqui, onde tem as estrelas, são os grandes centros onde ele evangelizou. Ele pegava aquelas regiões onde tinha muito movimento. Ele saiu daqui, ó. Ele sai de Jerusalém, vai para Cesareia, vai para Antioquia, ele vai subindo Derbe, Listra, Éfeso, ele vai para Filipos, Tessalônica, Atenas e Corinto. Ele está bem aqui quando ele escreve. Ele está em Corinto e escreve as cartas para chegar aqui na igreja de Tessalônica. Então, por todas essas regiões, ele passou pregando e evangelizando. A segunda viagem missionária de Paulo, e os principais locais aonde ele pregou são lugares estratégicos de muito movimento, justamente para que a igreja chegasse lá e implantava a igreja, colocava um membro lá para cuidar da igreja, e lá a igreja ia crescendo naquela região. Em qualquer lugar, aqui, tanto em Filipos, que a gente já estudou nas cartas de Filipenses, em Éfeso, nós já estudamos, também aqui na parte da Galácia, ali no livro de Gálatas, todos esses locais, Paulo deixou uma pessoa para comandar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Tessalônica era uma cidade mais populosa e próspera da Grécia Antiga, no reino da Macedônia. Pois dois fatores importantes, a cidade foi construída no melhor porto natural do Mar Egeu. E estava localizada no principal caminho que ligava a Roma e a Ásia Menor, que hoje é o território da Turquia. Olha como é Tessalônica, olha esse porto aqui, como é lindo. Então Paulo foi para essa região, era uma região que recebia muitas embarcações na época, eles atracavam aqui e iam cultuar todos aqueles deuses. E hoje é uma cidade
muito visitada, porque ela é linda demais, essa cidade. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, o Espírito orientou Paulo e seus companheiros, Silas, Timóteo e Lucas, são os parceiros de Paulo agora, a viajar através do mar Egeu, em direção à Macedônia, a Grécia. Isso está aqui em Atos 16, do 6 ao 10, que a gente vai ver agora na tela. Em seguida, Paulo e Silas viajaram pela região da Frígia e da Galácia, mas o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia. Paulo estava querendo ir para a Ásia Menor para pregar a palavra, mas o Espírito Santo falou: não, você vai para Macedônia, eu preciso que você vá lá para os gregos, para evangelizar, abrir uma igreja lá também. É isso que Deus estava dirigindo a sua igreja. Então, chegando à fronteira da Mícia, tentaram ir para o norte, em direção de Bitínia, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, não permitiu. Assim seguiram viagem pela Mícia até o porto de Troade, que já era uma conexão para chegar em Tessalônica, na Macedônia. Naquela noite, Paulo teve uma visão. O texto está em Atos 16, do 9 ao 10. Naquela noite, Paulo teve uma visão, um sonho, uma visão, na qual um homem da Macedônia em pé lhe suplicava: venha para a Macedônia e ajude-nos. Então decidimos partir de imediato para a Macedônia, território da Grécia, de Alexandre o Grande, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar ali as boas novas, a pregação do Evangelho, que é boas notícias, que são as boas novas do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, e foi o início da pregação do Evangelho na Europa. Então, isso aqui é importante porque foi o passo para que a mensagem do Senhor chegasse no continente europeu. Esse foi o chamado de Paulo. Aleluia. Deus tirou ele dali, do mundo judaico, da região ali da Palestina, da Judeia, e levou ele para todas essas regiões. Por isso que ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Depois de pregar em Filipos, os filipenses, Paulo e Silas viajaram para Tessalônica, que está aqui em Atos 17:3, que a gente vai ver agora. É só a introdução do livro, para que nós venhamos entender o capítulo que a gente vai estudar na próxima aula. Então, Paulo e Silas passaram pela cidade de Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. É o que eu falei para vocês. Sempre que eles chegavam no lugar, ele procurava os judeus, os seus irmãos, para lá levar uma mensagem, dizer que Jesus era o Messias, que Cristo tinha voltado. Muitos recebiam, e aqueles que não recebiam começavam a perseguir ele, queriam expulsar ele da região. Como era o seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados, 21 dias seguidos, discutiu as escrituras com o povo. Olha, era o ensino da palavra. E reunia ele reunia as pessoas em assembleia, que é a eclésia, a igreja, assim como nós, e lá ele ministrava a palavra de Deus. E naquele tempo ninguém tinha Bíblia como a gente tem, porque era só pergaminho, era só ele que tinha. Era raro a pessoa ter a palavra naquela época. A pessoa mais ouvia mesmo, porque era difícil a escrita. Então discutiu as escrituras com o povo, explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, é o Messias, é o ungido, disse Paulo. É ele que eu prego. É por isso que eu estou aqui ministrando para vocês que o Messias já veio, ele já morreu, que ele já ressuscitou, que ele está no céu, que deixou o chamado para todos nós. Amém? Aqui é a viagem de Paulo no mar. Olha, ele sai daqui de Jerusalém. Olha. Ele sai de Jerusalém, aí ele vai subindo, vai para Antioquia, vai para Tarso. Aqui, ele é daqui. Ele nasceu aqui em Tarso, Paulo. Ele vai para Derbe, toda essa região mista, Icônio, Antioquia de Pisídia, Troade, olha. Aí ele vai para Filipos, Anfípolis, Bereia, Atenas, Corinto, e aqui está a região da Grécia. A Tessalônica está bem aqui em cima, esse mapa não mostra ela, mas ela está bem aqui. Depois que ele chega aqui em Troade, ele viaja para cá, para Filipos, daqui ele vai para Tessalônica, fica bem por aqui assim.
Então foi um homem que, olha só esse mapa que esse homem percorreu, essa trilha que esse homem percorreu, olha. Ele viajou tudo isso aqui. Nesse tempo aqui não havia carro, não havia moto, não havia internet, não havia nada disso que nós temos hoje. Amém? Mas ele saiu, ó. Saiu por aqui, ele traçou um caminho espiritual para pregar em todas essas regiões, mas na direção de Deus. Então ele sai de Jerusalém, leva para cá, para Antioquia da Síria e sai. Sai pela Galácia, sai toda aqui a Ásia Menor, nossa região da Turquia hoje aqui, a Capadócia, tudo isso aqui é a Turquia hoje atual. Ele evangeliza aqui, sobe para a Grécia e depois ele atravessa para cá, para Roma, né? Onde ele vai ser preso, onde vai ser o final da sua vida. Então foi um homem que realmente trabalhou para o reino de Deus. Paulo trabalhou com Silas em Tessalônica, mas eles foram expulsos da cidade pelos líderes judeus que não aceitaram Cristo como Salvador. Então toda vez que eles rejeitavam a mensagem, aí Paulo passava a ser o inimigo deles. Mais tarde, Timóteo relatou a Paulo que os santos de Tessalônica tinham permanecido fiéis, olha, apesar da perseguição. Então todo aquele serviço missionário dele, quando ele chegou lá pela primeira vez em Tessalônica, que ele ministrou a palavra, chamou aquelas pessoas, pregou a palavra, montou uma igrejinha lá, expulsaram ele de lá. Fizeram de tudo para tirar ele de lá. Ele saiu de lá mesmo. Mas só que depois chegou o relato, olha, Paulo, valeu a pena. Paulo, valeu a pena você estar lá, Paulo. Por quê? Porque muitas pessoas acreditaram na palavra. Então é por causa desse acreditar das pessoas receberam o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus, que Paulo vai escrever a carta para fortalecer os irmãos. Ele escreve as duas cartas, Tessalonicenses 1 e Tessalonicenses 2. Mais tarde, Timóteo relatou a Paulo que os santos de Tessalônica tinham permanecido fiéis apesar da perseguição tanto do Império Romano, tanto dos gregos, tanto dos judeus, contra o ministério de Paulo. E que a influência da retidão deles, olha porque a igreja cresceu lá, porque os caras eram fiéis e tinham retidão à palavra de Deus, receberam, estava se espalhando. Isso está aqui em Atos 18, 5 e 6, que a gente vai ver. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. E quando ele fazia isso aqui, meu irmão, se levantou muita perseguição contra a vida do apóstolo Paulo. Porque nem todos receberam. Mas que negócio desse negócio de Jesus? Só existe um Deus. E os deuses daquela região eram César, eram os romanos que já tinham se desligado dos gregos. César era visto como um Deus. Que negócio agora desse Cristo aqui na nossa região? Aí por isso que ele sofreu toda essa perseguição, todo esse preconceito. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou totalmente à pregação da palavra e testemunhava aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas quando eles se opuseram a Paulo e o insultaram, ele sacudiu o pó da roupa e disse: vocês são responsáveis por sua própria destruição. Eu sou inocente, de agora em diante pregarei aos gentios. Paulo deixa de pregar para eles, porque a maioria não a recebeu, e ele foi exercer o chamado que Deus chamou. Não, agora eu vou mesmo, vou me dedicar à pregação, vou viajar mesmo, vou fazer a vontade de Deus. E foi isso que aconteceu. E aqui está a grande cidade de Tessalônica. Isso aqui hoje é uma ruína, onde aqui os jovens estão passeando na ruína aqui da cidade. Hoje essa cidade é chamada de Salônica, né? Não é mais Tessalônica, é Salônica. E é uma cidade muito linda, portuária, uma cidade que tem muitas pessoas, a cultura que é muito forte. Essas ruínas aí comprovam tudo que a palavra de Deus nos ensina. Tessalônica era uma relevante cidade grega controlada pelo Império Romano, porque o Império Romano subjugou os gregos e era a capital da Macedônia.
Por ela passava uma importante via expressa, construída no século II a.C., que é a Via Egnátia, que ligava o Oriente ao Ocidente. Olha só essa via, ela sai daqui da Ásia Menor, que hoje é Istambul, que aqui é o território da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, tá? Essa Via Egnátia, ela atravessa todo o território da Grécia e chega aqui já na outra parte aqui do território da Grécia, aqui no Oceano Adriático. Ele sai daqui de Istambul, da Turquia, ele atravessa toda essa região aqui e descansa aqui no Mar Adriático. Daqui é só um pulo para passar para Roma e ir para... Olha, o cara viaja para cá e daqui já está em Roma, fica bem pertinho por aqui. Aqui tem um estreito, eu não estou enxergando aqui direito, mas aqui é o estreito. Aqui está escrito o que é isso? Dá para vocês lerem aqui para mim? Não. Estreito Otrino. É um estreito aqui que tem aqui, que eu não sei se nome direito, mas o importante é essa via aqui. Essa é a via egnática que ligava o território. Saía daqui, ó, o Império Romano está para cá, Roma está para cá. Eles atravessavam para a Grécia e da Grécia ia para chegar hoje na Turquia, na Ásia Menor. Aqui mais um mapa, essa rodovia que sai daqui, olha, da Turquia, Istambul, que hoje está aqui Istambul, ela atravessa toda essa região aqui. Aquele estreito, eu acho que é o estreito de Bósforo, eu acho. Fica bem por aqui, olha, tem 1.100 quilômetros dessa estrada. Até hoje ela existe, essa estrada aqui. Na época do apóstolo Paulo, ela era assim, ó, era feita de pedra. As pessoas hoje vão aí andar nela, por cima dos grandes feitos do Império Romano. Nesse tempo não existia carro, então eram os cavalos que andavam aqui por cima, as carroças, os camelos e as pessoas mesmo que pegaram essa via Egnátia. Olha para a época. Uma via muito bem feita para a época, era do século I. Aqui as pessoas batendo foto da via Egnátia, aqui está escrita na pedra. Você tem a comprovação do que a palavra de Deus fala e a história comprova que a Bíblia é verdade. A fundação da cidade data de 315 a.C. por Cassandro, cunhado de Alexandre o Grande, o Magno. O nome Tessalônica, inclusive, foi uma homenagem a uma das irmãs do imperador, de Alexandre, e esposa de Cassandro. Cassandra foi um dos 4 generais de Alexandre o Grande. E Tessalônica foi uma homenagem dada à irmã do imperador, que era esposa de Cassandra e colocou homenagem ao nome dela a cidade. Mas foi apenas em 168 a.C. que a cidade foi invadida e conquistada pelos romanos. Depois, os romanos e imperadores que começaram a comandar essa região. No tempo de Paulo, a cidade era rica e movimentada. Isso aqui, ele sempre, esses pontos que eu mostrei para vocês ali, com as estrelinhas no mapa, era um ponto estratégico, ponto de muito movimento, onde passava essa via e onde tinha muitas pessoas, porque ele queria justamente que a palavra de Deus se expandisse onde tinha muitas pessoas vivendo sempre. Então, no tempo de Paulo, a cidade era rica e movimentada, atraía inúmeras pessoas de outras nações que vinham atrás de prosperidade, de culto ao imperador e aos deuses dos gregos e também dos romanos. Isso trouxe também inúmeras religiões, ganância, exploração, manipulação política e imoralidade numa sociedade tipicamente escravagista. Este era o cenário. As pessoas vinham para aquela cidade para adorar os deuses daquela cidade, traziam as suas religiões, traziam a sua política, a sua ganância, a sua exploração, as suas religiões para somar com aquela cidade. Então foi importante Paulo pregar a palavra de Deus para mostrar que existia um Deus diferente desses deuses aí do panteão greco-romano. Como é importante centro comercial, Tessalônica só comparava-se a Corinto naquela época. O porto operado junto ao mar Egeu
foi uma das razões para esse desenvolvimento. A gente já está terminando. Tessalônica e Filipos, uma das portas de entrada do Evangelho, isso que é importante, que a palavra de Deus chegou nessa religião onde a imoralidade, a idolatria, o culto ao imperador era muito pesada, e a palavra de Deus chega para mudar a vida e transformar. Então, Tessalônica e Filipos foi uma das portas de entrada do Evangelho através da vida de Paulo na Europa. De lá, a mensagem se espalhou por muitas regiões, por todas aquelas regiões que estavam marcadas com a estrelinha, como a estrela começo. É importante lembrar também que o território grego mudou ao longo dos anos. A Grécia foi parte do Império Otomano, quando o Império Otomano subjugou a Grécia, e se misturava com o que hoje é a Turquia. Os otomanos, turcos, aliás, capturaram ela em 1430 depois de Cristo. Hoje, com o nome de Salônica, a cidade voltou para a Grécia e ainda é a segunda maior cidade da Grécia. Acredita-se que a primeira epístola de Tessalonicenses seja o livro mais velho do Novo Testamento. Foi o primeiro livro que Paulo escreveu. É o mais velho de todos eles. Aí depois é Marcos. O ensinamento de Paulo nessa epístola tem como principal o foco, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, que ele vai explicar aos irmãos, incluindo as dificuldades que os seguidores de Jesus Cristo enfrentarão antes do seu retorno. É o que a gente vê hoje acontecendo, que o presbítero estava pregando no começo do culto. A gente vê que realmente hoje são poucas as pessoas que querem realmente fazer a vontade do Senhor. Paulo escreve a palavra de incentivo e força para aquela igreja. Sempre esse é o foco do apóstolo Paulo, fortalecer aquela igreja encantada para que a palavra de Deus viesse prevalecer naquele lugar. Porque onde tem palavra, meu irmão, aonde tem palavra e o povo começa a acreditar na palavra de Deus, as coisas vão acontecendo, Deus vai abençoando o lugar. Amém? É uma pena que muitos não entenderam isso, né? Mas quando a gente entende isso, a gente passa a olhar a palavra de Deus com foco espiritual. Então o objetivo dessa carta do apóstolo Paulo, que estamos terminando, foram sobre os pecados imorais no meio da igreja. Muitos recém-convertidos ainda estavam naquelas práticas do culto aos imperadores. E Paulo vai lá para pregar: olha, você não pode mais fazer isso, seu corpo agora é templo do Espírito, é uma separação do mundo, você não pode cultuar os dedos dos deuses gregos romanos, você não pode, tem que ser separação. E foi isso que ele foi fazer lá, pregar o Deus verdadeiro, o Deus que bate forte nas práticas imorais, os pecados imorais no meio da igreja. Muitos recém-convertidos, pessoas que ainda não tinham entendimento da palavra, ainda tinham práticas imorais. Por que essas pessoas ainda tinham as práticas imorais? Porque elas não tinham se convertido de coração, que o presbítero falou no coração aqui. A conversão ela é interna. E quando ela acontece, quando você realmente é regenerado, você larga as práticas imorais. Alguns eram resistentes ao apóstolo, ele pregava, ensinava, e as pessoas caçoavam dele, falavam mal dele, queriam expulsar ele da cidade, perseguiam ele, porque a palavra dói. A palavra de Deus é a verdade, ela sempre doeu. Alguns eram resistentes ao apóstolo Paulo, e Paulo enfrentou muitas lutas, queridos. As lutas que nós enfrentamos hoje para fazer a palavra de Deus, meu irmão, nada se compara. Hoje o crente está uma virose, ele não vem para a igreja, e a igreja é perto da casa dele. Olha aqui, esse tempo aqui não tinha carro, não tinha internet, o cara andava a pé, entendeu? Era muita dificuldade. A gente vê que a pessoa fazia aquilo mesmo de coração, para engrandecer o nome do Senhor na terra. Essa visão nós temos que ter, querido. Amém? Olha aqui, Paulo era visto, olha aqui que diz o texto, alguns eram resistentes ao apóstolo Paulo, achando que era ditador ou interesseiro no dinheiro deles. Parece que é hoje que ele escreveu isso aqui, né? Às vezes quando tem, olha, por exemplo, tem um ministério sério que prega a palavra, né? A gente vê aí os insultos a pastores, a igreja, claro, e tem muita gente aí dando testemunho, fazendo coisa errada,
né? E parece que por um paga todo mundo, mas nós não devemos generalizar que nem todo mundo é bandido, que nem todo mundo é safado, que nem todo mundo é pilantra. Em todo segmento da sociedade existe o bom e o mal, o médico bom e o médico corrupto, o político bom e o político que não vale nada. Amém? Então, pastor bom, pastor também que não presta. Então, não devemos generalizar, senão não vai ter igreja. Mas existem muitos trabalhos fortes, né? A gente sabe que o trabalho missionário da igreja, em algumas denominações como a Batista, a Metodista, a Adventista, até mesmo Testemunha de Jeová, é um trabalho muito forte, social, que ajuda a sociedade. Isso aí a gente não vê a imprensa falar, né? Eles só querem meter um cajado no pastor. E hoje tem todo tipo de pastor. Tem pastor gay, tem pastora lésbica, está cheio por aí. Entendeu? Eles pegam o versículo, isolam e montam igreja. As pessoas que não têm o conhecimento vão lá e ficam lá. Por isso que nós temos que estudar a palavra de Deus. A divisão da igreja e a briga entre os irmãos. Isso acontece muito. Aconteceu lá na época de Paulo, acontece hoje, mas nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que olhar para Cristo. O meu compromisso é com Deus. O seu compromisso tem que ser com Deus. E quando o nosso compromisso é com Deus, cada um faz sua parte e o Evangelho cresce. Então é isso, queridos. E vamos ver só esse vídeo e já vamos estar encerrando. Essa aqui é a Tessalônica, vista de drone hoje, onde o apóstolo Paulo pregou. Isso aqui é um farol da época de Paulo. Vamos dar uma curtida nesse vídeo e a gente já vai estar encerrando. É muito boa essa introdução, porque quando a gente entrar no texto, a gente vai entender muito mais por que Paulo escreveu. Então valeu a pena, não valeu? O apóstolo Paulo chegou nessa região, uma cidade portuária, onde os navios atracavam hoje aí, olha aí, vai lindo aí. E foi nessa região que ele pregou a palavra, expulsaram ele daí, mas ele não desistiu da igreja. Ele permaneceu fiel, mandou Timóteo ir para lá. Timóteo foi, trouxe o relato para ele. Ele começou a escrever a carta aos Tessalonicenses. Lá cresceu a igreja. E até hoje tem as marcas do apóstolo Paulo. Tem muitas igrejas. Claro que hoje aí a religião predominante aí, nós sabemos que é o islamismo. Mas até hoje tem muitos cristãos aí, tem muitos missionários que viajam nessa região aí, ainda pregando a palavra de Deus. Então é importante, querido, nós acreditarmos naquilo que Deus tem nos chamado. Isso aqui é uma visão mostrando que essa cidade ela existe. Por que eu trouxe esse vídeo? Para mostrar para você que a palavra de Deus é a verdade. Essa aqui é a cidade atual de Salônica. É uma cidade hoje muito forte culturalmente. Essa cidade é tão linda que muitos casais vão para ir casar. Muitos casais vão para ir para passear, curtir o lazer nessa cidade, porque é muito linda essa cidade da Grécia. E o que eu quero te dizer, vamos ficar de pé, que o apóstolo Paulo fez a sua parte, pregou a palavra de Deus, ensinou, e hoje está aí. O seu fruto, o fruto da igreja está aí. E nós precisamos trabalhar para o nosso Deus Jesus Cristo. Nós precisamos fazer a nossa parte da maneira que Deus nos chamou. Amém? Vamos